Olá turma, nós somos do grupo 7, composto por Cleiton, Margarete, Maria da Guia e Maria Selma, da disciplina de Tópicos Especiais para o Ensino de Biologia, com o professor Ayrton Júnior. O tema da nossa aula de hoje será sobre a água, né? Tendo um foco principal nessa substância que está presente no nosso planeta em abundância. E um olhar diferente de uma análise da conta de água, tá certo? Quando nós pegarmos uma conta de água e for analisar, vamos observar os dados do cliente, o mês que essa coleta foi feita, né? Entre outras informações. Dentro das informações nós temos aqui situação água ligado, situação esgoto ligado. Situação água ligado nos informa que você tem água diretamente na sua casa, água encanada, né? E situação esgoto indica que a ligação de coleta de água da sua casa está ativa, certo? Outra coisa que vamos observar logo depois, que está aqui, consumo água em metro cúbico. Nessa conta de água aqui, deu 8 metros cúbicos. Mas aí, metro cúbico não é uma unidade que nós costumamos utilizar no dia a dia, né? O que é que a gente utiliza mais? Utiliza mais litro, ml, por aí vai. Mas sabe-se que 1 metro cúbico vai ter 1000 litros. Ok? Então, 8 metros cúbicos vai conter X litros. A partir dessa regra de 3 simples aqui, podemos encontrar que o meu X equivale a 8.000 litros. Tá ok? Então, essa quantidade de litro aqui foi a quantidade que essa residência aqui consumiu de água num período aqui, no caso de 29 dias. Dessa residência aqui contém 3 pessoas, certo? Então, se nós pegarmos esse 8.000 dividir por 29, que é a quantidade de dias que essa água foi consumida, nós vamos encontrar o valor de 275 litros ao dia. A ONU estimou um valor que cada pessoa deve consumir diariamente de água para diversas coisas. Esse valor é de 110 litros de água. Como essa casa tem 3 pessoas, né? Então, se eu pegar esse valor aqui diário, dividir por 3, eu vou encontrar 91 litros. Ou seja, dentro dessa casa, cada pessoa está consumindo um valor abaixo do estabelecido pela ONU como um consumo consciente de água. Tá ok? Vamos apagar aqui esses dados e seguir com a nossa conta de água. Então, logo abaixo aqui, vamos ter o histórico de consumo com a medida do consumo dos últimos 6 meses. No mês 5, 7, 10, 11 no mês 3, 7 no mês 2, 9 no mês 1 e 7 no mês de dezembro do ano passado. Pegando esses 6 valores, né, calcula-se a média através de uma média aritmética simples, onde vamos somar o valor consumido de cada mês, dividir, no caso aqui, por 6. Foi encontrado o valor de 8 metros cúbicos, 8.000 litros. Quando agora pegarmos aqui os valores
que foram consumidos de água numa outra residência, vamos observar que 14 metros cúbicos foi consumido no mês 11, 10 no 12, 1 no 4 no mês 1, 11 no mês 2, 15 no mês 3 e 18 no mês 4, tá ok? A partir desses dados aí, se a gente voltar aqui para a conta de água, na conta de água os dados são jogados assim, então para você visualizar fica um pouco meio complicado, né? Se você não tiver uma noção boa de valores, mas a gente pode facilitar isso aqui construindo um gráfico, certo? E aí, como que a gente vai fazer esse gráfico aqui, no caso um gráfico de barras? Vamos fazer o eixo Y e o eixo X, que no caso, aqui, o nosso eixo da horizontal vai ser os meses do ano. E na vertical nós vamos ter o consumo, que no caso é dado em metro cúbico, tá bom? Voltando aqui para a tabela do consumo dessa família, nós vamos ter 14, 10, 4, 11, 15 e 8. Então, agora aqui na nossa tabela, vamos dividir aqui em 6, já que são 6 meses. Do mês 11, mês 12, aí depois do mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Dentro do consumo nós temos os valores que vão de 4 até 18. Então vamos colocar aqui, não vai ser proporcional, não é? Mas vamos colocar aqui 4, depois 10, 11, 14, 15 e 18, né? Tá bom? Agora nós vamos pegar e construir. Então vamos colocar aqui 4, 10, 11, 14, 15 e 18. Opa. E na linha horizontal do mês, vamos ter o mês 11, 12, mês 1, janeiro, fevereiro, março e abril, ok? No mês 11 foi consumido 14 metros cúbicos de água. Então aqui nós subimos uma barrinha, né? Tá mal feita, mas vamos lá. Uma barrinha até a linha do 14. Tá ok? No mês 12 foi consumido 10 metros cúbicos de água. 10 metros cúbicos. No mês de janeiro, 4 metros cúbicos. No mês de fevereiro, 11 metros cúbicos. No mês de março, 15. E no mês de abril, 18 metros cúbicos de água. Bom,
mas vamos melhorar isso aí, né? Indo aqui para a tabela bonitinha, feita no Excel, nós temos os valores de consumo de água de cada mês: novembro, dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, com os referidos valores, né, dado em metro cúbico. Então, nosso gráfico de consumo está estabelecido, né? Temos um visual melhor, conseguimos entender melhor desse gráfico, né? Por que dezembro e janeiro o valor de consumo de água foi menor? Provavelmente devido a ser 2 meses de férias, né? Período que o pessoal viaja ou fica menos em casa, então o consumo baixou. Já nos meses mais ativos, o consumo de água realmente aumentou bastante. Então, para a gente calcular a média de consumo dessa residência, vamos somar os valores de cada mês: 14, 10, 4, 11, 15, 18. Soma tudo e divide por 6, que é a quantidade de valores que eu coletei. Quando pegarmos aqui, somarmos todos esses números, vamos encontrar 72. Dividido para 6, vai ser um valor de 12 metros cúbicos, que é a quantidade de água que essa residência consome, em média, por mês. Ok? Bom, água, né? O que é a água? Quimicamente, né, é formado quando dois gases reagem, no caso, hidrogênio e oxigênio. Essas duas substâncias vão reagir, gerando uma outra, no caso, o H2O. A água tem as suas particularidades, né? Entre elas, quando a gente for analisar a molécula da água, vamos observar que existe 2 átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio, onde o ângulo da ligação hidrogênio-oxigênio-hidrogênio é de 104,5 graus. Além disso, entre outras propriedades da água, nós temos aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, isso ao nível do mar, de 0 graus Celsius para a fusão e de 100 graus Celsius para a ebulição. Então, como a temperatura média do planeta é um valor em torno de 50, 30 graus Celsius, né? Boa quantidade dessa água vai estar no estado líquido, que é o que nós verificamos, tá ok? Bom, agora vamos falar um pouco a respeito dos estados físicos da água, né? E das mudanças de estado físico. A água, como tem um ponto de fusão igual a 0 graus Celsius, ou seja, qualquer valor de temperatura que ela esteja, a pressão de 1 atm, ela vai se encontrar no estado sólido, ou gelo. À medida que essa temperatura for aumentando até atingir o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius, ela vai se transformar de sólido para líquido, ou chamado fusão. A água se torna líquida, ou seja, na temperatura acima de 0 graus Celsius e até 100 graus Celsius, nós vamos ter água líquida. Atingindo o valor da temperatura de ebulição, que é de 100 graus Celsius, essa água líquida começa a transformar numa água no estado de vapor, tá bom? É o que nós vamos ver aqui rapidamente nesse pequeno vídeo. A água começa a ser aquecida, a transformação vai acontecendo, mudança de sólido para líquido, a temperatura permanece constante enquanto estiver acontecendo essa transformação. Quando deixar de existir a última parte de água sólida, a temperatura começa a subir, porque aí eu só tenho água no estado líquido. A temperatura vai subindo, subindo, as moléculas de água começam a agitar ainda mais,
até atingir a temperatura agora de ebulição, que para a água é 100 graus Celsius. Ao atingir a temperatura de ebulição, vai começar a transformação, passagem de água líquida para água no estado de vapor. Assim como na fusão, a temperatura permanece o quê? Constante, enquanto estiver acontecendo a transformação. No momento que deixar de existir água líquida, a temperatura aí sim começa a aumentar novamente. Tá certo, pessoal? Bom, os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água há cerca de 3.500 bilhões de anos. Sem ela, não existiria vida, é o que muitos cientistas acreditam. A água forma a maior parte do volume de uma célula. Por isso, né, cerca de 70% do corpo humano é composto por água. Então, se pegarmos, por exemplo, uma pessoa com 65 quilos, 45 quilos da massa dessa pessoa vai ser de água, de massa de água, tá certo? Por isso a importância, né, do funcionamento dos organismos vivos na presença da água. O transporte dos sais minerais e de outras substâncias para dentro ou para fora da célula é feito por soluções aquosas. Até mesmo a regulagem da temperatura do corpo depende da água. É pelo suor que expulsamos parte do calor interno do nosso corpo. Na disposição de água na Terra do planeta. Nosso planeta, né, predomina a massa azul, proveniente de quê? Da água. É de onde 3/4 da Terra é composto por água. A água está presente, né? E apenas 1/4 é terra. Desses 3/4, né, nós temos 97% de toda a água do planeta é salgada e apenas 3% de água doce. Só que desses 3% de água doce, 77% é água que está congelada, né? 22% está debaixo de geleiras do solo, na parte subterrânea da Terra, e apenas 1% está presente nos lagos, rios e riachos, tá bom? Então, a partir daí, vamos ver a distribuição de água no Brasil. Boa parte, mas boa parte mesmo, quase 70% da água está predominantemente no norte, né? Depois nós temos centro-oeste, sul e sudeste e uma porçãozinha nós temos na região nordeste. Quando nós analisarmos agora essa tabela aqui da disponibilidade hídrica per capita, né, ou seja, por metro quadrado de água por habitante ao ano, nós vemos que os estados do norte e do centro-oeste são riquíssimos em água. E essa disponibilidade é alta. Por quê? Porque a população lá é baixa. Quando nós pegarmos Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e o Paraná, um estado muito rico, né? Porque é classificado entre riquíssimo, muito rico, rico, situação adequada, pobres e situação crítica. Quando analisar aqui onde está o nosso estado, o Rio Grande do Norte, nós estamos numa situação de pobres, ou seja, carente de água, né? Pois é um volume de 2.500 metros cúbicos de água por habitante ao ano. E se a gente for para os nossos vizinhos aqui, Paraíba e Pernambuco, aí que a situação é mais crítica ainda. Segundo a ONU, como eu já tinha comunicado a vocês, né, estabeleceu um valor de água que cada pessoa deve consumir por dia, que no caso 110 litros de água por dia. No Brasil nós temos uma média de consumo de 160 litros por água, né? Como saber disso? Uma das formas é a forma que eu fiz no início, através da conta de água. Saber o consumo mensal, dividir aquele valor pelos dias e saber a quantidade de pessoas que você tem na sua casa. Mas um outro modo bastante divertido é quando
Você vai no Google, digita calculadora de consumo de água, tá ok? Primeiro link que aparecer, você vai entrar num meio que um gamezinho dentro do site do G1 da Globo, tá bom? E aqui nós vamos ter quanto de água quando você utiliza, quantas vezes você utiliza a sua máquina de lavar roupa na semana, quanto tempo por dia você passa no tanque, na pia lavando roupa, né? No banheiro, quantas vezes por dia você dá descarga, tá ok? Vamos botar aí uma média de 3 vezes. Quanto tempo, quantos minutos você passa na pia por dia, escova nos dentes, e quanto tempo também você leva gastando, tomando banho, tá bom? Vamos botar aqui 15 minutos. Além disso, temos aqui na cozinha, quanto tempo você passa lavando louça, né? Aqui no caso é lavar louça, se você tiver, você coloca ou não. E bota aqui em calcular, né? E aí vai dar uma média de consumo que você usa diariamente na sua casa, tá bom? Essa aqui deu 675 litros de água, bem acima do volume estabelecido pela ONU, tá certo? Voltando para cá, para os nossos slides. Agora vamos analisar aqui um pouquinho da utilização dessa água no Brasil e também no mundo. Então, quando analisarmos aqui os gráficos, né, dessa utilização de como está sendo usada essa água, esses 3% de água, né, 63% no Brasil e 70% no mundo, ou seja, bem mais que a metade, né, é utilizado na agricultura. Por que essa enorme quantidade de água é utilizada na agricultura? Ora, o mundo e o Brasil, né, está incluso no mundo, temos uma quantidade enorme de gente e cada vez vai aumentando mais ainda essa população. Então precisa alimentar essa população. E de onde vêm os alimentos? Da agricultura, né? A indústria no mundo, cerca de 20% é utilizado na indústria e no Brasil 14%. O uso doméstico, né, para uso humano, 10% no mundo e 18% no Brasil. Além disso aí, no Brasil nós temos aqui uma fatia de 5% que é utilizado no meio animal, ou seja, para a pecuária. Como o país, no caso o Brasil, é um grande exportador de carne, então esse número aí está sendo bem considerável, tá bom? Bom, não tem como falar de água e não falar também da escassez desse bem precioso que é a água. Na verdade, é algo meio que inacreditável falar que o mundo está prestes a enfrentar uma crise de abastecimento de água, mas já vem enfrentando, né? Em diversos países a situação é extremamente crítica. Por quê? Vimos há pouco tempo que de 3% de todo o volume de água, apenas 3% é água doce. E desses 3%, aí que é menor ainda, apenas 1% é água que está disponível em rios, lagos e por aí vai. 22% está no subterrâneo, é difícil de tirar, não é? E vai diminuindo ainda mais, porque o gasto de água, dessa água doce principalmente, vem aumentando cada vez mais, de formas totalmente desproporcional. 29 países, por exemplo, já têm problemas com a falta de água e o quadro tende a piorar. Uma projeção feita pelos cientistas indica que no ano de 2025, né, 2 de 3 habitantes do planeta serão afetados de alguma forma pela escassez de água. Os reservatórios de muitas cidades aqui no Brasil, né, já estão com os níveis muito baixos, esperado para os períodos de estiagem, uma das consequências das mudanças climáticas, né? Há pouco tempo atrás nós vimos uma situação inversa, que é a questão do Sudeste e o Sul passar por uma seca, né? Faltando água lá que sempre teve água em abundância, tá bom? Bom, além desse fator da escassez de água, né? Temos também a questão das mudanças climáticas que afetam completamente
o ciclo da água no planeta, além também do homem, mais uma vez, metendo a mão, no caso da contaminação. Vimos que 22% da reserva de água está presente aonde? No subterrâneo, ou seja, nos lençóis freáticos. Então, o não cuidado desse mananciais, desse lençol freático, vai levar a diminuir ainda mais essa quantidade de água, né? E perder por contaminação. É um fator grave a contaminação desses corpos de água por material radioativo, por exemplo, hidrocarbonetos, detergentes, herbicidas, fertilizantes e nitratos, né? Nitrato, que no caso da água da população de Natal, é algo que vem já há um bom tempo sendo debatido na televisão, falando da questão do índice de nitrato da água, por ser uma substância com potencial cancerígeno, né? E que não tem remoção. O único jeito, a única solução que se tem até hoje é o que? Aumentar a quantidade de água sem o nitrato, ou seja, diluir essa substância nos mananciais de água. Tá certo, pessoal? Bom, nós vamos propor para vocês no próximo encontro, né, umas atividades, e entre elas vamos pedir agora, tô pedindo agora para vocês, para levarem uma conta de água da casa de vocês. Um só do grupo leva, mas se quiser levar mais, fica até interessante, tá certo? Além disso, vamos fazer também uma atividade de campo, uma investigação, para saber se existe desperdício de água no nosso campus, na nossa escola, tá bom? Beleza? Além disso tudo, né, que vimos por aí, deixo aqui uma perguntinha para vocês. O que você tem feito para evitar o desperdício de água, tá certo? Espero que depois dessa aula de hoje você pare para pensar um pouco e analisar se realmente você está usando essa água consciente, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.